noite, saudações tricolores, bem-vindos ao Leiteria. Desculpe minha desculpa a vocês por estar tanto tempo longe, é que a saúde às vezes cobra um preço da gente, né? Aí não dá pra gente querer ser o mesmo cara de 20 anos atrás, porque altera tudo, até pra falar tá difícil, mas não é Covid, graças a Deus. Não sei o que é também, né? Virose. Quando não é porra nenhuma, é virose. Então não gravei nada. Estou com meu vídeo da SAF. Ia colocar o vídeo da SAF agora. Mas aí eu estava vendo umas coisas novas do Fluminense. Talvez eu faça umas inserções no vídeo da SAF. Mas eu resolvi gravar só para falar do Fluminense. Desde terça-feira, não falei nada, eu ia botar o vídeo da SAF na terça-feira, resolvi ver o jogo, mas não coloquei, que minha vontade foi fazer um voo rápido até a Argentina e esculhambar o Renato. Tem uns 5, 6 assuntos para falar aqui, mas antes eu queria falar são assuntos variados, né? Diferentes. E algumas são miscelâneas, quer dizer assim, não tem nada a ver com o jogo de amanhã, o jogo de depois de amanhã depois de amanhã contra o Vitória. Mas uma é uma notícia que saiu hoje, em tudo que foi lugar, que o Fred Guedes assinou um contrato com o Fortaleza para ser o técnico do Sub-20 do Fortaleza. Duas coisas, uma não tem problema nenhum, eu já li nas redes sociais, que é um absurdo que ele tinha que prestigiar o Fluminense. Esse é que os caras descendo a ripa, porque tem uns torcedores, e não são garotos de 10, 12 anos de idade, não, são caras maiores de idade, que eu fico pensando se esses caras têm, além de merda na cabeça, se tem mais alguma coisa. Os caras querem monitorar até a escolha de um sujeito que não é mais jogador, um ídolo do Fluminense, é um ídolo do Fluminense, ponto. Vai deixar de ser um ídolo do Fluminense? Não vai deixar de ser um ídolo do Fluminense. Um dos maiores centroavantes que o Fluminense teve. Essa é a verdade. Agora, se ele saiu de repente do Fluminense, o cara vinha aparecendo em tudo, buscando contratações, conversando, fazendo meio de campo pro Pavão. De repente o cara saiu do Fluminense, assim, rápido. Ninguém sai assim de um lugar que ele é ídolo, de um lugar que a torcida considera, e sumiu. Será que essa torcida não nota que houve uma coisa muito séria entre o Fred e o Fluminense? Quando eu falo Fluminense, a direção do Fluminense. A direção do Fluminense significa Mário Bittencourt. Óbvio que houve. Ele foi para a Inglaterra, terminou o curso dele agora de treinador na CBF, e vai começar a carreira dele como treinador da base do Fortaleza. Porque ele tem que ser treinador da base do Fluminense e em condições normais seria isso. Essa é a realidade, ele seria o treinador da base do Fluminense. Se ele não foi treinador, se ele saiu ontem no ano passado, assim do nada, deixou de ser diretor, que ele era diretor, agora assumiu o Fred. Então é óbvio que ele não vai ser treinador da base do Fluminense agora, pode ser que ele seja daqui a uns tempos. Eu acho que quando isso aí for resolvido, ele volta para o Fluminense para ser treinador, claro, ele está investindo para ser treinador, como o Rogério Ceni foi, como esses caras todos foram, como o Felipe Luiz foi no Flamengo. Então não tem nada demais, não vejo por que tem tanto desespero disso do Fred. Esse é o primeiro assunto. O segundo assunto, vai ter a votação agora para o terceiro uniforme do Fluminense. Está todo mundo torcendo para que seja a camisa grená, para lembrar aquela camisa grená de 2012. Aquela camisa e essa grená que estão fazendo uma suposição de como é que ela pode ser, a camisa em si é linda, todas as duas. Mas tem uma coisa na camisa de 2012, e vai ter nessa, que eu sou frontalmente contra. Eu não tenho a camisa grená, nunca tive a camisa grená daquela de 2012, não terei, e essa agora também, eu não compro camisa do ano, né? Que eu acho um absurdo você pagar R$350 numa camisa. R$350 eu compro uma camisa, uma Lacoste, para sair.
Não a camisa do Fluminense, para Maracanã. Da mesma maneira que eu não vou com a camisa do Fluminense para uma festa, ao teatro. Não existe condição de fazer isso. Então, eu acho caro demais. Eu sempre compro depois. 2 anos depois eu compro uma camisa. Quando eu compro, normalmente eu ganho. Do meu filho. Mas então, as duas camisas, essa que está sendo mostrada agora e a de 2012, para mim tem um erro que é para mim imperdoável. É aquele escudo dourado. Se aquela camisa tivesse o escudo do Fluminense, esse aqui, dessa cor aqui, com grenavo branco e verde, essa camisa ficava simplesmente espetacular. Mas aquele escudo dourado para mim é tudo uma questão de gosto, tá? Eu não gostei. Mas vai ser lançado agora e vai ser uma terceira camisa de vida muito curta, porque a partir de janeiro entra a Puma. Já vou deixar aqui um recado para a Puma. Quando fizer a camisa branca, repete a camisa de 52, que é gola em V, com grená e verde, e na manga bem aqui no meio, as duas listas, grená e verde. Outro assunto também é que foi pro jogo de depois de amanhã, já foi decidido também quem vai ser o árbitro. Vai ser aquele Candansan. Esse camarada, eu não consigo entender uma coisa. Por que entra jogo, sai jogo? São sempre os mesmos árbitros Fluminense. São sempre os mesmos. Só tem 4, 5 árbitros para apitar jogo do Fluminense. Olha, só tem 4, 5 árbitros para apitar jogo. Pode reparar. Pega os últimos 10 jogos do Fluminense. 10 não. Os últimos 20 jogos do Fluminense. Não tem uns 4 ou 5 que se repetem 3, 4 vezes, pô. Será que só tem esse para apitar jogos do Fluminense? É um negócio inacreditável, pô. Então vai ser esse camarada. E aí eu me pergunto, esse camarada tem um histórico muito ruim de arbitragem contra o Fluminense. Aí me resta fazer a pergunta para entrar nos assuntos que eu quero entrar agora, que é o Renato. Qual o time que o Renato vai escalar? Na final de semana, o Palmeiras passou por cima no Brasileiro. Passou por cima. Aí foi jogar ontem contra o River Plate nos 2 jogos com o time titular. Não teve problema, domingo e ontem. Time titularíssimo. Aí nós temos que poupar jogadores. Poupar jogadores para jogar os reservas, e os que precisam ser testados nunca são testados. Aliás, uma coisa simples. Teve um jogo ontem do Fluminense contra o Niteróiense, que joga a 3ª divisão do Carioca. Estão se preparando para o campeonato da 3ª divisão. Fizeram um jogo treino lá no CT, Carlos Caxi, nosso CT. E pelo que eu li em 2 lugares diferentes, a grande estrela do jogo treino, foi o La Vega, com 4 participações em gol e 3 gols feitos. Aí eu vou entrar agora onde eu quero. Qual vai ser o time do titular jogo contra o Vitória? Porque se a gente está indo para um jogo perigoso pra caramba. Se o Vitória ganhar, ele fica a 3 pontos da gente. Hoje o Vitória está na zona de rebaixamento. Então ele tem uma necessidade enorme de vencer o jogo. Que você já deixa o Vitória lá no mesmo lugar que ele está, abre para 9 pontos, e o outro que vem logo abaixo da Vitória é o Juventude, que também pega se não me engano, o Juventude pega o Mirassol lá em Mirassol. Então a vida do Juventude não vai ser uma vida muito fácil. Então se o Fluminense vence, ele já abre 9 pontos, 10 pontos. Eu acho muito importante. E com que time? Tem que ser com um time titular, com mudanças. Porque não cabe mais ficar poupando o jogador. Ficou 10 dias sem fazer nada. Aí vai, poupa contra o no jogo de sábado, com um jogo ridículo. Aí vai com o time titular pro jogo de terça-feira. Aí esse time que está 10 dias treinando, sem se cansar, uma merda de jogo e uma merda de time. E 2 merdas de técnico. Aí aparece aqueles caras, não, mas ele está tendo um grande resultado. Eu só venho falando aqui.
O desempenho o que está segurando o Renato são os resultados dele, porque o desempenho do time é muito ruim, pô. Aliás, eu ontem resolvi escrever no Twitter, depois da entrevista do Renato. O Renato me fala que aquelas coisas babacas dele, você está vendo o treino, você sabe, eu acho que eu conheço futebol. Você conhece futebol? Renato, vou repetir o que eu escrevi no Twitter. Eu não sou treinador. Nunca dei 2 treinos na vida. Mas eu tenho certeza de uma coisa. O Lescano é 1000 vezes melhor do que o Nonato jogando de meia de criação. E a Costa, o Lúcio, é 1 milhão de vezes melhor que o Nonato. Eu não dei treino, não sei, mas eu vejo futebol só há 63 anos. Acho que eu conheço essa merda um pouco além de ter jogado. Porque ele não tá preparado, é o cacete, porra. Como é que vai dizer que tem a petulância? Isso é petulância, isso é soberba, pô. Não, o cara não está preparado, eu não sei. Olha, a gente sabe, o cara joga muito mais do que o Nonato, pô. Mas não é pouco, não. O Lavega, eu não sei se ele tá uma merda, se é uma merda, mas com certeza ele é melhor do que o Soteldo. É outra merda. 1 milhão e mais de 1 milhão por mês. Um absurdo. Então eu escrevi isso. Escrevi também outra coisa, que ele falou que vocês cobram muito, vocês não sabem como é que a gente está. Eu escrevi para ele, escrevi no Twitter. Perguntei ao professor Zunga, se o senhor me permite fazer uma pergunta. O senhor disse que não pode jogar bem, não é sempre que se joga bem, também acho. Agora, não é justo, a torcida fica irritada, mas eu acho que não é justo, professor Sunga, que a torcida fique sem esperanças, irritada, desacreditando do time, quando o time vai jogar, depois de 10 dias de descanso, não apresenta padrão de jogo. Aliás, não apresentou padrão de jogo até agora, desde o início do ano. Não tem um time titular. O senhor escala sempre aqueles jogadores que não são os melhores. Aí vem com uma falácia, uma desculpa de que o tal jogador não está pronto porque está sem ritmo. Pô, o Otávio ficou 5 meses se recuperando de uma cirurgia no tendão de Aquiles. O cara já jogou um jogo e foi um titular. Só para que o senhor tenha uma ideia, o Otávio, voltando sem ritmo, ele já jogou 90 minutos de um jogo, mais os acréscimos, mais o que ele entrou, só para fazer número. Ele já jogou 8 vezes mais do que o Lescano, do que o Lavega. 8 vezes mais do que o Lavega. Só nesses 2 jogos que ele entrou. E o Soteldo, aquela porcaria, tá jogando direto. Será que o Lavega é pior do que esse cara? E o Riquelme, que é muito melhor. Por que o Riquelme... Quando o senhor vai colocar o Soteldo, que é sempre a primeira opção, para garantir, para tentar justificar o senhor ter enchido o saco para poder contratar esse mané? Porra, o cara é uma porcaria. O cara vive de ter jogado bem no Santos em 2019, 2020. Depois de lá para cá, nunca se firmou em lugar nenhum. Nem na seleção da Venezuela. O Lescano não pode jogar porque ele veio do Paraguai numa liga fraca. Aí eu fico pensando. Primeiro eu faço uma revisão rápida na minha cabeça de 63 anos de vez negro jogando futebol. O Vasco teve nos anos 60, final dos anos 60, um Paraguai. Bom, agora me fugiu. O Flamengo tinha um Regis, um puta de um jogador. Jogava de quarto zagueiro e jogava de cabeça de área. O Fluminense teve o Romerito, Arce, Gamarra, Chilaver. Pô, a gente vai começar a ver. Paraguai teve um monte de jogador bom. Tá aí o Romero, que tá no Corinthians, e tem um irmão gêmeo dele que joga. É tudo porcaria? Não, bons jogadores. Aí não, porque a Liga Paraguai é fraca. Pois é, mas o Freitas e o Serna vieram de uma liga fortíssima, a peruana. E aí o Guinácio. Esse não tem problema. Agora, o Lescano, considerada a promessa, considerado pela aquela revista inglesa, uma revista suíça,
em 2024, um dos 10 melhores promessas de meia de criação do mundo. Considerado no Paraguai, a joia paraguaia, fez 7 jogos no torneio Abertura, Clausura, não sei qual dos dois, não sei quantas assistências. Esse cara jogou 90 minutos no Campeonato Brasileiro. Não chegou a 90 minutos no Campeonato Brasileiro. Porque ele vem de uma liga mais fraca. Isso aí o senhor falou. O Renato falou. Aí eu já falei aqui da liga peruana. Aí eu me pergunto, em que lugar terminou o Paraguai na eliminatória que terminou? Acabou de terminar a eliminatória para a Copa do Mundo. Na frente do Brasil. A liga mais fraca terminou na frente do Brasil, pentacampeão mundial. Se tivesse repescagem, como foi há dois torneios atrás, nós estaríamos jogando contra o time da Nova Zelândia, da Oceania, para ver se a gente ia para a Copa do Mundo ou não. O Paraguai terminou, se não me engano, no 3º ou 4º. Nós terminamos em 5º. A liga fraca. Quer dizer, não testar o Riquelme, não testar o Doma, não testar de vez o Júlio Fidelis, não testar já falei, o Davi Schwindt. Vou colocar o Manuel. O Manuel é gente fina pra caralho, eu gosto muito do Manuel. Mas o Manuel já deu. E agora a gente tem um jogador que foi renovar o contrato dele agora. Pô, tem o Matheus Reis para entrar. Renovaram agora, está praticamente renovado o Guga. Você renovaria com o Guga? Só se eu tivesse certeza que o Samuel Xavier não vai continuar ano que vem. Só que ele vai porque ele tem contrato. Porque o Mário Bittencourt estendeu o contrato dele. Então eu não renovaria com o Guga. Deixava o Júlio Fidelis ser reserva do Samuel Xavier. Então o que o Renato usa, ele usa tudo que ele quer. As desculpas dele variam de acordo com o resultado do Fluminense. Aí ele se contradiz com o que ele já viu desde a época que ele era do Flamengo, quando ele foi técnico do Grêmio. Ele se contradiz, pô. Chega a um ridículo que não tem mais tamanho. A gente vai jogar com o Lanús, um time fraco, um time horroroso, em condições normais para o Fluminense chegar e fazer 3-0, 4-0 no primeiro tempo. Aliás, era para o Fluminense ter feito 2-0 no primeiro tempo lá, anteontem. Pô, a gente querendo... O cara, eu ainda escrevi isso no Twitter. Quando chegar, o pessoal fez uma lista do que ia fazer. Eu falei assim, não, quando chegar no final, ele vai colocar vai tirar um atacante para colocar o Ignacio. Quer dizer, ele chama o time. Aí você leva um gol que tem um contra-ataque. Olha só como é que são. O Lúcio bate um escanteio. Quem briga na cabeça é o Thiago Silva. A bola sobra na direita. O cara dá uma virada de jogo para a esquerda. Quem vai marcar o ponta que está na esquerda é o Canóbio. Olha que coisa, é o Canóbio. O Canóbio é que está marcando o cara. Porque o Thiago Silva está lá atrás. O time estava voltando. Foi um contra-ataque rápido. Aí o Canóbio estava marcando. Agora, o Canóbio não é atacante. Quem bateu o escanteio não foi o Lúcio. Cadê o Júlio Fidelis? O Laranja Tricolor, o Renan Reis, fez uma análise desse gol. Porque o Bernal, que entrou mal pra cacete. Eu adoro o Bernal. O Bernal, pra mim, é um jogadoraço. Mas nesse jogo de anteontem, ele errou tudo. Aí ele botou a culpa a culpa foi do Bernal. Aí eu escrevi para ele, até que ele curtiu, inclusive, falei assim, vem cá. Não foi o Lúcio que bateu, não foi o Fidelis que bateu o escanteio, quem bateu foi o Lúcio. Agora, quem marca no contra-ataque é o nosso atacante. Cadê o Júlio Fidelis? Onde é que estava o Júlio Fidelis? Que parte do campo que ele estava quando teve contra-ataque? Que ele não aparece na cena? Aí ele concordou. Quer dizer, eu posso escolher um cara para dar um tiro. Agora, o Fluminense merece. Foi o único chute dentro do gol que eles deram, foi o gol. Aí vem a torcida malhar o Everaldo. Everaldo é craque? Não, nunca foi, jamais será. Agora, o que estão falando do Everaldo, eu acho um absurdo. Everaldo jogou 83 minutos esse jogo agora, de anteontem. E o jogo da semana passada contra o Bahia, ele jogou 80 minutos. 163 minutos que ele jogou. Ele não recebeu, isso está no scout. Só pegar os dois scouts, vocês vão ver.
Ele não cabeceou nenhuma bola para fora, não perdeu nenhuma bola na cabeça, não cabeceou nenhuma bola para o gol. Por quê? Porque ele não recebeu nenhum centro. Ele não chutou nenhuma bola para fora, nenhuma bola dentro do gol, nenhuma bola na trave, foi bloqueado. Por quê? Porque ele também não recebeu nenhuma bola para chutar. Aí você fala, o cara é uma merda. O que o cara está fazendo? Pivô. Aí o pessoal está rindo. Ele só sabe fazer pivô com esse time do Fluminense só. E eu estou muito tranquilo para falar isso. Porque eu venho falando isso desde o ano passado. É só pegar meus vídeos todo o ano passado. Todos. O Cano e falei também do Cauã. Eles não recebiam bola para chutar. O Cano, por exemplo, ele não é um centroavante que faça pivô, que faça esticadas de bola. O Everaldo faz isso. Agora o Cano tem uma coisa que ele é mortal, o que é? É aquela bola que ele bate de primeira. Mas para ele bater essa bola de primeira, contra o jogo do meio de semana, no jogo do final de semana, ele jogou mal pra cacete. Ele teve 3 chances só, mas as 3 chances foram uma merda. Errou tudo. Agora, o Everaldo, em 163 minutos, não deram um centro para ele. Não deram uma bola para ele chutar. O cara é centroavante. Quer dizer, como é que você julga um centroavante? Pô, se o cara tá finalizando mal. Porque o cara sai para marcar, abre. Mais do que isso. A bola mais perigosa que nós tivemos no segundo tempo foi a bola que o Thiago Silva... O Everaldo na ponta esquerda centrou. Alguém, não sei se foi o Canóbio, preparou para o Thiago Silva foi matar, a bola escapuliu. Se ele mata, ia ser gol, pô. Ou se ele chega batendo de primeira. Não deu para ele chegar batendo de primeira. Agora, quem centrou essa bola? Na cabeça do cara do Fluminense? O Everaldo. O Everaldo fez umas 2 vezes que ele fez um pivô, ele devolve a bola e abre para receber, aí vai para a ponta, ele centra, não está lá no cara. Você não pode julgar um cara assim. Ele é craque? Não, ele está longe de ser craque. Mas muito longe. Agora, ele é mau jogador? Não, ele não é mau jogador. Você não pode julgar um cara que você julgar o goleiro. Esse goleiro é uma merda. E quantas vezes ele fez? Nenhuma. O chutaram, pagou o chutaram, todos foram para fora. Nenhuma bola foi dentro do gol, mas ele é uma merda. É assim que estão fazendo com o Everaldo. Eu volto a falar, ele é craque? Não, não é craque. Você julgar um cara assim, mostra só a torcida. Porque a torcida tem os seus protegidos. O cara pode fazer as maiores merdas do mundo, mas olha, ele tem crédito, olha, ele foi mal, mas olha, ele fez 10 gols no ano passado, olha, ele está pegando todas as bolas, tomou um frango agora, mas ele pega todas as bolas. Por quê? Está na preferência da torcida. Quando o cara não está na preferência da torcida, é só tiro, pô. Então isso é uma coisa que é lamentável. Por quê? Porque o Fluminense não apresenta padrão de jogo. Como é que você vai entrar para um jogo que está para ganhar o jogo? Aí você escala 3 volantes. O Renato Augusto cismou. Por que agora comecei a ler de ontem para hoje, pelo menos 4 amigos no Twitter escreveram isso. 2 que no Twitter nem são amigos. Não sigo, mas li. Por que não se joga no 4-4-2? Eu falo isso desde o ano passado. Cansei de falar aqui. É meu esquema de jogo predileto. As melhores exibições do Fluminense em 2022 e 2023, até a contusão do Alexander contra o Cruzeiro, foi no 4-4-2. Porque não era banco. Vou repetir a escalação do time do Fluminense. O melhor Fluminense que eu vi de 2022 para cá foi 2022, mais até o meio de 23, até o final de maio de 23, se não me engano. E foi quando o Alexander se machucou. Fábio, Samuel Xavier, 2022 primeiro. Nino, Manuel lateral esquerdo era Alexander, que entrou no final do ano. Alexander entrou no final do ano. E aí, porque ele estava sendo modificando aquele negócio de entra Caio Paulista, eu nunca tinha um lateral esquerdo. Aí até aquele que está jogando agora foi comprado, virou ídolo lá nos Estados Unidos, fez até um gol do Taça Guanabara. Aquele camarada, até ele jogou de lateral esquerdo. Até que o Alexander jogou. O Alexander jogou, final de 2022, aí passou a ser ele. Meio de campo era André Martinelli. André Martinelli, Iago, mas depois passou a ser o Alexander e Ganso, Arias e Cano. Arias e Cano. Foi o melhor Fluminense que a gente teve
nos últimos 5 anos foi esse time. Por que a gente não arma? Quer jogar com 3 volantes? Tudo bem, joga com 3 volantes e bota o Lúcio, porque o Ganso é outro detalhe. O Renato não quer o Ganso, não gosta do Ganso, eles não se dão, e o Ganso, infelizmente, está muito vulnerável fisicamente, ele está continuamente sentindo contusões, é panturrilha, é coxa, é o coração, quer dizer, o Ganso acabou fisicamente, ele não consegue explodir, embora ele jogue bola pra cacete. Mas o Renato não gosta dele, ponto. O Isaac foi embora, já estreou fazendo jogadas bonitas, até gol. Um gol que não valeu, mas fez lá no Shakhtar. Quer dizer, o Renato não gosta, o Renato gosta de volante. Se ele quiser, ele pode botar 3 volantes. Ele pode botar Martinelli, Hércules e Nonato e Lúcio. No ataque, Canóbio e Everaldo, Canóbio e Cano, Serna e Cano, Santi, não sei quem, Riquelme. Mas joga esses 4 que o meio de campo vai fechar. Eu não colocaria o Nonato, eu colocaria o Bernal. Bernal, Martinelli, Hércules e Lúcio. Porque só na cabeça do Renato é que, mas se ele botar 4-4-2, o ponta vai ser o Soteldo. É um negócio de louco, cara. É uma coisa de maluco. É para isso que a gente tá. É para isso. Aí ele vem com aquelas grossuras em coletiva. Tá parecendo o Diniz no final da carreira dele no Fluminense. Sendo grosso nas coletivas. Sempre com as desculpas esfarrapadas. Agora é jogo de 3 em 3 dias. O time está cansado, o tanque está vazio, o tanque está cheio. O tanque estava cheião anteontem. E, furou pneu, deu problema no distribuidor. Foi uma merda. Agora, imagina se o Fluminense sair dessa Copa Sul-Americana, que é a Copa mais fácil da história das Copas Sul-Americanas, para o Lanús. O time do Lanús é muito ruim. O time do Lanús fica no meio de tabela da Série B do Brasil. Sem brincadeira. Tá aí o Palmeiras, foi lá ontem, passeou em cima do coisa. E outra coisa, porque nós temos um time caro. Agora é essa palhaçada que o Renato falou. A gente tem um time caro, mas não testa uns 10. A gente não testa Doma, não testa o Wagner, não testa o Ed Natan, não testa o Lescano, não testa o Lavega. Olha só, a gente pode montar um time bom pra caramba com os caras que não são testados. Se bobear, ganha desse time titular dele. Se bobear, ganha do time titular do Renato. O time não testado. São 33 jogadores, né? Os 11 últimos. Você tem os 11 titulares, os 11 reservas e os 11 últimos. Pega os 11 últimos que ele detesta, bota pra treinar com outro cara e joga contra o Fluminense titular. E bobear, vai ganhar. É só olhar o Mirassol. O Mirassol contratou, estava no banco ontem, Iago Felipe. A folha do Mirassol, agora, nesse momento agora, que eles fizeram 2 contratações em abril. Uma foi o Iago Felipe. É 3 milhões e 400. Agora na SAF foi falado que o Fluminense quer chegar ano que vem já a folha de 26 milhões. A folha do Fluminense hoje, incluindo o departamento de futebol, Renato, comissão técnica, Marcão, é 20 milhões. 20 milhões. A folha do Mirassol, 3 milhões e 400. Os caras estão no G4. Quem é o craque do Mirassol? O cara mais caro deles, segundo aquele site Transfer Market, é o lateral direito, se não me engano. Está orçado em 2 milhões de euros. 2 milhões e 300, uma coisa desse tipo. Esse cara é que é o cara mais caro deles. Está em quarto. Levou 3 do Botafogo, onde todo mundo falou assim, acabou. Aí empatou e não ganhou, não virou para 4-3 porque foi roubado. Foi roubado na cara dura. Um pênalti que o juiz foi ver, mas foi impedimento antes, antes foi pênalti. Então, é o Mirassol. Nós vamos jogar com o Mirassol lá, se tudo correr normal, a gente vai tomar um cacete lá. Embora o Fluminense seja dessas coisas, né? Os caras chegam lá e dá de 4 no Mirassol. O nego vai falar assim, é sensacional. Não é sensacional. O time do Fluminense não tem padrão de jogo. O time do Fluminense não tem uma jogada ensaiada. O time do Fluminense não é propositivo. E o time do Fluminense tem um técnico extremamente covarde, que vai para o jogo como aconteceu semana passada, no final de semana, sábado, como aconteceu anteontem, recua.
Recua porque está mandando no jogo, vai recuar por quê? Nós estamos jogando em Buenos Aires, tudo bem, mas então o jogo tá pra gente, pô. É pra ganhar o jogo, pô. Então aí depois vem aquelas falácias dele. Aí vem a torcida. Não, porque ele tá como o Rica. Eu queria saber o que o Rica Perrone quer falar agora. Será que ele consegue entender a torcida do Fluminense? Ele viu o jogo contra o Lanús? Ele é a única voz que está defendendo o Renato Gaúcho. Uma coisa é você falar os resultados do Renato Gaúcho estão bons. Eu venho falando isso. Ele está sobrevivendo graças aos resultados. Porque o desempenho é horrível. Só que agora os resultados não estão acontecendo e o desempenho está piorando. Eu, com voz, sem voz, com virose, com qualquer for, terça-feira eu vou ao Maracanã. Ou para vaiar, ou para infartar, ou para sair de lá assim, pô, fizeram o que tinha que fazer lá no Paraguai. Você viu o Atlético Mineiro ontem? Não sei se alguém aqui viu o jogo do Atlético Mineiro ontem. O Atlético Mineiro fez um gol aos 44 minutos do primeiro tempo. Logo depois fez o segundo. Foram os dois únicos chutes para gol que eles deram. Eles estavam levando um sufoco do tal do Bolívar. Se tivesse terminado o primeiro tempo 3-0, 4-0, teria sido completamente normal. Os caras acharam um gol. Logo depois acharam outro. Aí o time dos caras fizeram um gol logo de cara também, 2-1. Perderam um e ainda conseguiram empatar. Quer dizer, o Atlético Mineiro também todo remendado com aquele técnico doidão deles, o Sampaoli, o Cuca saiu, conseguiu ganhar do Bolívar, conseguiu empatar com o Bolívar, uma vitória. Agora, os caras vêm para cá na terça-feira, o time do Lanús, eles vêm para cá, vão jogar com os 11 dentro da grande área, os reservas na frente do goleiro, o outro goleiro atrás do goleiro titular, o técnico do meio de campo também, porque os caras vêm para não perder. Agora eu só espero que o Renato Gaúcho, se ele entrar com 3 zagueiros, com 3 volantes, isso ele tem que ser vaiado de cara, mas não é vaiar o Nonato. O Nonato não tem culpa, o Nonato é empregado, o Nonato está obedecendo o que o cara está mandando. Quem tem que ser vaiado é o Renato Gaúcho. Que não pode, quem vai, não sei quem, mas o Lúcio tem que jogar. Porque o Lúcio é um cara que pensa, pô. Você precisa ter jogador que pensa. Se o Bernal não, se o Canóbio tá mal, se o Serna tá mal, porra, enfia o Riquelme. Não vai colocar Soteldo. Soteldo vai entrar para ser vaiado, porra. Ah, mas ele pode entrar e destruir e acabar com o jogo e a gente fazer 3 gols, ótimo. E a obrigação dele ganhar 1.200.000. Por 1.200.000 eu entrava sem voz, com uma muleta para correr, pô. E se bobear, jogaria sozinho contra os outros 11, pô. É isso, falei demais. Minha voz já está acabando. Mas eu quero ver se amanhã eu coloco eu quero fazer uma gravação nova, porque pelo que eu li agora, uma explicação sobre essa SAF, que é a maior Apuca Fluminense. Para ver se eu mudo alguma coisa. Tá legal, gente? Um abraço, obrigado por vocês me ouvirem. Se inscreva no canal. Desculpe ficar tanto tempo longe, mas é que tá difícil de gravar. Eu tenho que também ter saído direto aqui de casa para fazer outras coisas. Fui ao Rio, mesmo mal pra cacete. Então, vou falar só uma coisa nova. A partir da semana que vem eu vou começar a mostrar minha coleção de camisas tricolores. Porque eu não tenho um monte de camisa do Fluminense. Se tem um monte de camisa do Fluminense pra mim, eu não compro. Ah, olha, vai ser uma nova. Eu não resisto, vou botar bonezinho do Fluminense, eu não boto. Eu boto chapéu. Eu uso chapéu mesmo, Panamá. Quando eu tô aqui em Guapimirim, eu saio de chapéu Panamá. Aquele bonezinho que tem um escudinho. É um vinho, é um verdinho, é o cinza, é um rosa, com não sei o quê. Não. Vou comprar só, gastar esse dinheiro, não. Eu prefiro gastar dinheiro num sapato bom, num tênis bom, numa camisa boa. Mas eu faço coleção de camisas tricolores. De times tricolores no mundo e no Rio de Janeiro, e no Brasil. Então eu vou começar a contar a história desse time. E eu tenho mais umas 3 camisas de clubes extintos para mostrar. E vou mostrar camisas tricolores. Tem cada camisa bonita pra cacete tricolor. No Brasil. Tem umas camisas no Brasil tricolores. Puta, o Fluminense podia fazer um desses uniformes. Que são muito bonitos. Falou, gente. Saudações tricolores e até amanhã. Se inscrevam. E obrigado por vocês me aturarem.
Música